Fala galera, meu nome é Elton e hoje eu vou falar sobre virgindade. É isso aí mesmo. Tudo que for de Deus é bênção para mim. Se eu estiver no vale, é bênção para mim. Se Ele quiser me dar, é bênção para mim. Se Ele quiser tirar, é bênção para mim. Tudo que for de Deus é bênção para mim. Tá aí um assunto que não se fala mais. Por que não se fala mais tanto em virgindade? Porque parou-se, na verdade, de ser um tabu. Não é verdade? Eu lembro quando eu tinha uns torno de 13 a 14 anos de idade, eu estava na 7ª, 8ª série, um negócio desse. E aí, tivemos uma aula sobre sexualidade. E houve uma mesa redonda com alunos de 7ª série, era 7ª ou 8ª série, com a galera mais velha, assim, tal. E aí a galera falando da sua primeira vez, como é que foi a sua primeira vez. Nossa, velho, teve menina que, nossa, foi linda, maravilhosa, não sei o quê. Teve menina que, ai, meu Deus, foi horrível, e chorando. E eu lembro exatamente de uma experiência que uma menina contou, que nunca mais eu vou esquecer. Essa menina, a história dela foi o seguinte: ela fez 17 anos mais ou menos, pai 18, virou pros pais: ó, pai, tô indo pra balada. Curtia a balada. E ela foi pra balada junto com as amigas, chegou na balada, conheceu um boy magia lá, e aí começou a conversar com ele e tal, não sei o que, papapá. Conversa vai, conversa bem, eles ficaram. E depois de ter ficado, os dois, ele, na verdade, chegou pra ela e falou assim: você quer ter relação sexual comigo? Também conhecido como transar. E aí chegou: você quer? Ah, eu quero e tal. Foram os dois para o banheiro daquela boate. Chegaram no banheiro daquela boate. Aí eu não vou precisar contar o que aconteceu, né? Na verdade eu vou contar o que aconteceu. Sabe como é que foi a primeira vez dessa menina? A primeira vez dessa menina não foi como ela sonhou, não foi como ela imaginou. Ela achou que seria lindo, maravilhoso, seria uma entrega real para alguém que ela amava. Mas na verdade foi com alguém que ela conheceu, não tinha nem 10 minutos. E aí depois dessa ficação que ela teve, ela acabou tendo relação sexual com esse rapaz dentro do banheiro. E aí, depois disso aí, o rapaz: ó, tô voltando pra balada, vamos voltar. Ela não quis, vou ficar aqui mesmo. E aí ele saiu do banheiro, ela continuou lá no banheiro, se acabando de chorar, se perguntando: o que eu fiz? O que eu fiz? A amiga dela achou ela depois lá e tal, e voltaram pra casa. E ela contou isso lá na sala de aula, eu nunca mais vou esquecer. Eu era moleque, eu era menino. E ela falando assim, ela chorando, e ela contando a primeira experiência dela. E ela falou assim: como eu me arrependi de ter me doado dessa maneira. É sobre isso justamente que eu quero falar hoje. Por quê? Virgindade é algo que não tem sido mais falado como antes. Eu lembro quando eu era menino, adolescente, cara, eu tinha 12 para 13 anos, a minha mãe sempre dizia pra mim, ela falava assim: Elton, você é virgem, você é homem, você é virgem, e a sua primeira vez tem que ser com sua esposa, tem que ser com a pessoa que você ama, você tem que se entregar pra uma pessoa que você realmente tem certeza que vai ser a mulher da tua vida pro resto da vida. E aí eu guardei aquilo pra dentro de mim, e mesmo na época eu vi desviado, afastado da presença de Deus, eu não tive relação sexual com ninguém. Eu casei aos 24 anos de idade, e eu casei virgem com 24 anos de idade. Uou! Cara, que vitória, foi muito massa, mano. Eu casei virgem, minha primeira relação sexual foi com a minha esposa, e a dela também foi comigo, então foi algo maravilhoso, foi um encontro, foi uma entrega real. Por que eu tô falando isso? Porque hoje é muito comum você pegar um WhatsApp aí, mãe, pega o WhatsApp do seu filho, dá uma olhadinha, você vai ver lá os caras conversando ideia. E aí, velho, pegou fulano, comeu fulana, desse jeito. E as meninas: olha, eu dei pra fulano, eu fiz isso. Olha o papo da galera. O papo, em vez de ser um papo saudável, um papo legal, não, é um papo falando sobre relação sexual fora do casamento. E Deus não tem isso pra nós. Mas com pessoas que tiveram experiência sexual antes do casamento, que tiveram mais de uma parceira, que enfim, transaram ave louca aí nessa vida aí. Aí eu vou conversar com os caras falam assim: velho, eu passei uma época da minha vida que era difícil ter prazer com a minha esposa, porque eu só pensava nas outras, que eu tinha tido relação sexual. Olha os laços de alma, olha como foi prejudicial ter relação sexual antes do casamento. Porque nas rodinhas de amigo hoje o que mais rola é: e aí, fulano, tu é virgem? Ih, tu é virgem, tu não gosta de mulher não, hein, velho? Tu não gosta de mulher não. Mesma coisa as meninas: tu é virgem, menina, que besteira, tu é virgem, tu tem que perder a virgindade. A gente vai arrumar um boy magia pra você perder a virgindade. As meninas se entregam e depois descobrem que não era aquilo que Deus tinha para elas. O que a Bíblia vai dizer sobre virgindade? Melhor, vamos falar o que a história vai dizer sobre a virgindade. A história também vai trazer a questão da virgindade do ímen da mulher. Não apenas, a gente fala muito virgindade só da mulher, mas o homem também tem a questão da primeira vez na relação sexual.
Enfim, e naquela época as mulheres antigamente usavam esse cinto de castidade para que não tivesse a primeira relação sexual antes do casamento. Então assim, muito se falou das mulheres, mulher tem que se guardar, mulher tem que ser virgem e tal. Só que e os machos? E os homens? Os homens podem fazer o que quiser. Os homens podem ir lá, pode transar, pode não sei o que, pode ficar, pode beber, pode sair. A palavra de Deus vai dizer, não apenas os homens, mas também as mulheres, todos nós temos que nos consagrar a Deus e nos guardar. Provérbios vai dizer que nós temos que guardar o nosso coração, pois dele procede a fonte da vida. E aí está acontecendo o seguinte, a galera se entrega, e aí acaba vendo que não era aquilo, e acaba perdendo algo tão precioso que Deus te deu, chamado virgindade. Tem muita gente que está ouvindo, vendo esse vídeo, e está pensando, poxa, eu poderia ter me guardado. Tem muita gente que está vendo esse vídeo, que está, caraca, eu vou perder a virgindade essa semana, e uou! E aí Deus está falando com você através desse vídeo, não faça isso, se guarde. Se guarde para algo chamado casamento. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 24. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Versículo 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angústia da situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas se casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, isso ela não peca. Gente, sabe o que essa passagem de Paulo está dizendo? Se você está solteiro, cuide das coisas de Deus. Se você está solteiro, se dedique à presença de Deus. Se você está solteiro, busque a Deus de verdade, para que o pecado da carne não venha te consumir e você venha se manter santo até o seu casamento. E se você casar, você vai estar ali vivendo em santidade com Deus, junto com seu marido, junto com sua esposa. Não queira viver uma experiência ruim. Menina, no caso, né, traumatizada. Ou rapaz, você talvez vai se tornar uma pessoa que vai se afastar da presença de Deus. Se dedique à presença de Deus. Guarde a sua virgindade. As pessoas vão dizer assim, ser virgem é quadrado, ser virgem é não sei o quê. Você vai dizer, não, ser virgem é ser cristão, é me guardar para o meu casamento. E você, que aconteceu já, você perdeu sua virgindade, você teve a primeira vez, continue se guardando em Deus. Você caiu uma vez, mas continue em pé. A palavra de Deus diz que o passado é jogado no mar de esquecimento. Deus não lembra desse passado. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, que Deus ele não volta a pescar lá no mar de esquecimento. Muito pelo contrário, ele coloca uma placa dizendo proibido pescar, para que os seus pecados não venham ser jogados no seu rosto. Então você entenda, você pecou, você perdeu lá sua virgindade, você teve relação sexual antes do casamento. Tenha em mente. Peça perdão a Deus e continue. Siga a sua vida. Siga seguindo a Deus. Siga em frente. Não olhe para trás. E você que está hoje, tem esse presente de Deus, virgem, guarde isso aí, galera. Não se lance para alguém antes do seu casamento. Se jogue de verdade quando você for casado. Se tiver lá o seu casamento, colocou a aliança na sua esposa, você dizer, é hoje. É hoje que eu vou me doar para minha esposa e ela vai se doar para mim. Então é isso. Se inscreva nesse canal aqui embaixo. Eu não sei onde é que tá. Você é aqui ou aqui. Se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe. Beleza? Até o próximo. É nóis. Fui!